A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, para que possamos fazer a vontade dele nos dias atuais. Meus irmãos, há uns dias atrás eu vi um vídeo de uma jovem. Ela disse assim que Jesus era chato. De que Jesus é muito chato. E aquilo ali me fez refletir. Me fez refletir muito. Porque nos dias atuais, muita gente tem esse pensamento acerca do nosso Senhor Jesus. Mas esse pensamento, meus irmãos, não é da própria pessoa, não. Esse pensamento é instigado unicamente por aquele que é inimigo de nossas almas. O próprio Satanás instiga a mente das pessoas a pensarem coisas terríveis acerca do nosso Deus. É ele quem coloca ideias de que Deus não ama a gente, de que Deus, apesar de ser todo-poderoso, deixou o mal aí para a gente conviver com o mal. É ele que faz com que a gente pense que Deus gosta de punir, que por isso muita gente nasce doente, passa por situações difíceis, nasce pobre, nasce já infeliz. E a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para estar trazendo aqui para os irmãos está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz: pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, esse Deus aqui, meus irmãos, é um Deus minúsculo, viu? Com um D minúsculo. Mas nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Veja, meus irmãos, assim como aceitamos a morte do nosso Senhor Jesus, que ele deu a vida ali por nós, aceitamos a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, porque a gente se afasta do pecado a todo instante, né? O pecado nos cerca, porque somos carne. Mas é essa mortificação aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo. Porque a gente já não vive segundo a carne, meus irmãos. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente verdadeiramente o ama, a gente não faz aquilo que a carne deseja. E essa moça que comentou no vídeo,
que Jesus é chato, é porque ela ainda não conhece verdadeiramente o amor de Cristo, porque ela ainda não se entregou verdadeiramente a nosso Senhor Jesus. E é por isso que ela acha que Jesus é chato, porque ela está vivendo conforme a carne. E a carne, quando ela domina o ser, ela reclama, ela tem urgência, ela quer viver as coisas desse mundo. Ela não entende que dentro dela vive o Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo e devemos respeitá-lo, amá-lo como nosso Senhor Jesus nos amou. E como está escrito, né? No livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, eu e você temos que ter essa consciência que fazemos a vontade de Deus porque Ele nos ama. A gente tem que ter essa consciência de aceitar, matar todo dia a nossa carne, os nossos desejos, por amor a Ele. Para que possamos também contemplar a vida eterna. Porque se mortificamos a nossa carne, como o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 10, também vamos viver conforme o nosso Senhor Jesus na vida eterna. E Jesus não é chato, não. Jesus é amoroso, Jesus é amor, porque quem o ama verdadeiramente sente dentro do coração e o Espírito testifica que Jesus é amor. Jesus é puro amor. E qual pai não quer que seu filho ande nos caminhos retos, se afastando do pecado? Qual pai ou mãe deste mundo, né, que ama verdadeiramente seu filho e sua filha, vai querer que seu filho e sua filha ande pelos caminhos do pecado, do mal? Não. O pai e a mãe que verdadeiramente ama seu filho e sua filha não quer que seu filho e sua filha viva no pecado. E é isso que nosso Senhor Jesus, Ele quer que a gente caminhe o caminho da salvação. Caminhar com Cristo é se afastar de tudo aquilo que Satanás ama. Satanás ama o pecado. É ele que faz com que a pessoa fique com a mentalidade que nem dessa menina que eu vi o vídeo, de que Jesus é chato porque ela não, né? Ela com Cristo ela não pode fazer as coisas que a carne quer. E muitos estão com essa mentalidade, né? Que o próprio enganador deste mundo faz com que as pessoas pensem desta forma, que Jesus é chato. É como nos dias atuais também, o pai e uma mãe têm uma grande dificuldade para criar o filho nesse mundo, onde os nossos filhos dizem para nós que nós somos chatos, porque a gente educa, coloca no caminho correto, para que ele não venha cair no abismo das más amizades, das coisas que aparentemente parecem boas, mas que depois conduzem à perdição, à destruição. E da mesma forma que o pai e a mãe carnal não quer que seu filho caia num abismo, assim é o nosso Deus. O nosso Deus não quer que a gente tenha a segunda morte. O nosso Deus não quer que a gente, né, morra e fique lá no inferno. O nosso Deus quer que a gente viva eternamente com Ele. Então muitos, infelizmente, vão se perder. Vão se perder porque amam a carne, amam os desejos da carne. E muitos vão se arrepender, louvado seja Deus. Muitos vão se arrepender e vão ser agraciados, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Mas não devemos ficar brincando com a salvação. Se você já aceitou Jesus, procure fazer as coisas conforme a vontade dEle. Obedeça a palavra dEle. Porque os dias são maus.
E assim como essa moça fez esse vídeo dizendo que Jesus era chato, muitos estão nesse mesmo caminho que essa moça. Muitos vão pro abismo, porque não vai dar tempo se arrepender. Porque não vai dar tempo voltar para aquele que o ama verdadeiramente, meu irmão, minha irmã. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?